Gohan e Piccolo no patamar divino. A gente viu que com suas novas transformações eles conseguiram poderes suficiente para poder rivalizar com o Cell Max, que demonstrou um poder de luta muito insano. Mas se a gente for analisar para o lado do mangá, o Piccolo diz uma coisa muito interessante, que o Gama 1 e o Gama 2 estão no mesmo nível de Goku e Vegeta. E basicamente nessa época, galera, eles não tinham conhecimento do Ultra Ego. Por mais que o Vegeta tenha conseguido essa transformação, eles não tinham a mínima noção de que ele tinha essa transformação. Só presenciaram eventos em que o Goku dominou completamente o seu instinto superior. Porém, com isso a gente analisa que, se compararam o Vegeta também, então com certeza eles estão mencionando a forma Blue, porque o Vegeta até aquele momento não teve nenhum destaque de poder importante. Ele conseguiu o seu Ultra Ego bem longe de todo mundo, bem longe da vista de todo mundo, ninguém tinha noção de nada. Então basicamente a gente consegue chegar à conclusão de que se o Vegeta também foi colocado nessa comparação de poder com os Gama, eles estão levando em consideração os níveis Blue de Goku e Vegeta. E bom, se o Piccolo basicamente nessa nova forma conseguiu solar um dos Gama apenas com a sua nova transformação e ele é equiparável ao Blue, a gente entende que eles estão em um nível acima do Blue. Mas calma, eles não se comparam com o instinto superior e com o Ultra Ego, mas eles literalmente estão em patamares divino. Mas tem uma coisa que fica no ar, é que se eles estão em patamares divino, o que explica nessa transformação deles que eles não possuem Ki divino? Se eles possuem ou não possuem, não foi explicado na obra. Isso tem uma coisa que eu notei no final do filme de Dragon Ball Super Hero, uma coisa que foi muito interessante, é que tanto o Gohan quanto o Piccolo estão de boas após o Cell Max ter sido derrotado e eles estão com suas transformações. Eles estão mantendo suas transformações ativas. Só que por um momento as transformações se desativam do nada. E tipo assim, eles estranham. O fato deles estranharem é surpreendente porque se fosse uma fonte conhecida de poder como Ki mortal, eles conseguiriam entender que eles destransformaram pelo desgaste de energia. Então iriam dar simplesmente uma risada. Ah, foi minha energia que esgotou mesmo, eu realmente cansei bastante nessa batalha. Mas não foi isso que aconteceu. Eles ficaram surpresos e não entenderam o porquê. E basicamente o que dá a entender pra gente é que se eles não entenderam, é basicamente porque é um tipo de energia que eles não conhecem. Mas seria Ki divino? E bom, eu fiz uma análise precisa sobre todos os poderes do Gohan e sobre todos os poderes do Piccolo, e nesse vídeo eu vou trazer para vocês se eles realmente possuem Ki divino ou não. Então fiquem até o final do vídeo para vocês poderem entender tudinho. E se chegaram até aqui, não se esqueçam de deixar o like, porque esse vídeo vai top. Se você é novo, aproveita e se inscreve no canal para estar fazendo parte dessa grande família. Então dito isso, vamos nessa! Bom galera, primeiramente eu vou começar a analisar o Piccolo. A gente sabe que o Piccolo é um Namekuseidin, veio da família do dragão, é um guerreiro muito poderoso que está em constante treinamento. Ele tá sempre lá treinando, mas ele nunca teve o seu destaque. Um destaque de verdade mesmo, de cair na porrada que ele realmente teve, foi na luta contra o Android 17. Esse basicamente, se eu me lembre, foi o último destaque que ele teve. Depois a gente não viu literalmente nenhum combate muito importante dele. A gente viu ele ensinando o Gohan, trazendo lições importantes pro Gohan, mas é um guerreiro que a gente queria ver ter um destaque. Na época de Dragon Ball Z não era apenas Goku, Vegeta, a gente via o Trunks fazer as suas metagens, o Vegeta fazer as suas metagens, o Piccolo fazer as suas metagens, o Kuririn em momentos cruciais, o Tenshinhan fazendo ali o seu sacrifício ali. Era tudo muito impactante, os outros personagens tinham uma grande importância, tinham o seu momento de destaque, tinham o seu momento de brilho. E bom, isso acabou ficando um pouquinho para trás, mas com essa nova transformação, essas novas formas, as chamas, se acendem de novo e a gente tem aquela esperança novamente de ver o Piccolo ter vários confrontos épicos, ele finalmente ter o destaque merecido. Mas vamos tentar entender uma coisa. Se fosse pra gente explicar
como o Piccolo possui Ki divino, como a gente faria? Bom, primeiramente a chance que a gente pensa logicamente é: Piccolo absorveu um deus, ele é parte de Kami-sama, ele é a contraparte de Kami-sama, então um pouco de Ki divino existe nele, talvez não o suficiente evoluído em combate como um deus da destruição, mas com o mesmo exemplo de um Kaioshin, por exemplo, que possui Ki divino, mas a maioria deles estão basicamente no nível de um Super Saiyajin 2 quando se trata de combate. O Zamasu só foi uma exceção porque ele basicamente conseguiu o corpo do Goku, então ele conseguiu ter acesso ao seu longo histórico de treinamentos e batalhas, conseguindo assim um corpo bastante poderoso. E bom galera, eles também não têm nenhum treinamento, né, como o Goku e o Vegeta tiveram, que é suprimir toda a sua energia normal dentro do seu corpo até que ela exploda no novo nível, adquirindo assim Ki divino. É assim que se gera Ki divino. Você guarda a energia, suprime o seu poder, espreme ele ali dentro, faz ele sumir, o que é um processo muito difícil para alguém que já nasce sempre liberando sua energia quando precisa vencer qualquer tipo de combate. Então é realmente uma coisa muito difícil de se fazer. E bom galera, a gente poderia levar por esse lado, porém o Dendê é um Kami-sama. E o Dendê no filme lá da Batalha dos Deuses, ele fez uma coisa muito interessante. Ele conseguiu sentir a presença de Whis e a presença do Bills. Conseguiu sentir o Ki monstruoso de um deus da destruição. E o Piccolo pergunta para ele: o que há de errado? Aí a gente consegue entender tudo. Se o Piccolo pergunta o que há de errado, é porque basicamente ele não consegue sentir Ki divino. Se ele não consegue sentir Ki divino, galera, é porque esse Ki divino que ele possui quando fez a assimilação com Kami-sama estava adormecido dentro dele. E já já eu vou dar um exemplo mais pra frente pra vocês de porque isso faz todo o sentido. Mas continuando dessa parte, ele literalmente absorveu o Nil e absorveu o Kami-sama, né? E o Kami-sama possui Ki divino pelo fato de ser deus da terra e tudo mais. E bom galera, ele tendo o Ki divino era para ele sentir a presença de uma divindade, mas pelo fato dele ter feito essa assimilação, digamos que o poder dos outros guerreiros adormeceu e talvez ele só tenha ganhado um boost de Ki e um pouco de força física, mas não todo o suficiente, porque ele treinando, vocês concordam? Ele treinando ali a sua mente, o seu corpo, o seu espírito, o Ki, bom galera, basicamente ele estaria fazendo uma potencialização de 3 guerreiros, ele mesmo, o Nil e o Kami-sama. E bom, parece que não era isso que acontecia, já que ele nunca teve um aumento de poder considerável e nenhum destaque. Só que tudo muda quando o Dendê dá a brilhante ideia dele pedir para o Shenlong para que desperte seus poderes ocultos. E o Shenlong basicamente deu um bônus adicional pro Piccolo, e a gente sabe que a função das esferas do dragão era literalmente dar recompensas para guerreiros Namekuseidins poderosos ali, heróis salvadores, e aí eles realmente ganhavam uma recompensa, podiam fazer algum pedido ali para as esferas do dragão. Esse é o propósito original das esferas do dragão criadas pelos Namekuseidins. Mas bom, a gente analisando tudo isso, qual conclusão a gente chega? Ele despertou, literalmente, o poder oculto do Piccolo. E o Piccolo fala, então esse é todo o potencial que eu poderia alcançar. Nossa, todo o resultado do treinamento dele e tudo mais. A liberação do poder oculto, ele sair da sua casca. E bom, galera, ele adquiriu ali a sua forma laranja. E não teve nenhuma explicação no mangá e nem no filme se eles possuem Ki divino ou não. Só que aí eu pensei numa coisa muito interessante. A gente teve indícios de que o Ki divino pode adormecer no corpo de um usuário. E o Piccolo possui Ki divino. Talvez esse adicional seja não só despertar o poder oculto do Piccolo, mas despertar dos outros espíritos que fizeram a assimilação com o Piccolo. Ou seja, o Nil e o Kami-sama. E se despertou o poder oculto também do Kami-sama, despertou aquela fagulha de que patamares o poder divino dele poderia alcançar no estado atual de treinamento em que o Kami-sama se encontrava, na sua força atual, os potenciais que ele poderia ser capaz de alcançar para poder atingir ali poderes incríveis. E bom galera, essa fagulha de Ki divino que foi despertada foi o suficiente para poder fazer com que o Piccolo atinja ali o patamar divino, adquirindo assim a sua forma laranja, que o encaixa ali no patamar divino. Então basicamente foi o despertar desse poder que estava adormecido dentro dele, os 3 guerreiros em potencial,
mas principalmente a sua parte Kami-sama, que tinha sim Ki divino. Esse Ki divino foi despertado de uma forma que conseguiu servir essa fonte de energia para poder dar inicialização aos poderes de Piccolo. E bom galera, isso faz todo sentido porque quando o Goku adquire a sua forma God por meio do ritual, todos os guerreiros ali, né, dão as mãos ali e 5 Saiyajins do coração justo devem iluminar um outro justo. E esse se torna um Deus Super Saiyajin. Só que tem uma parada galera, todo mundo fala que talvez o Goku possa ter perdido a sua transformação pela vontade de Amoshi. Mas se o Goku agora atualmente que tem controle sobre o Ki divino, tanto ele quanto o Vegeta, eles não perdem as suas transformações por limite de tempo. Eles perdem a da Blue por consumir muita energia, que a forma Blue consome uma energia bastante mesmo, é muita energia que consome, então eles têm que sempre estar treinando ali o controle de suas energias para poder durar mais durante essas transformações. Só que, no caso da forma God, é um pouquinho diferente, porque a forma God ela é bem mais econômica em questão de desgaste de energia do que as outras transformações. Só que no filme rolou uma coisa, o Goku perdeu a sua energia, ele perdeu ali a transformação, perdeu o Ki divino. E por que que isso aconteceu? Claro, ele absorveu um pouco, mas por que ele perdeu a sua forma? Bom, a gente entende que para gerar Ki divino, é necessário o usuário guardar energia dentro do seu corpo até que o Ki Suma exploda em um novo nível. E consequentemente ele adquiria assim poderes divinos. E conforme o treinamento vai passando, fica mais fácil do usuário fazer isso. Então ele consegue, num estalar de dedo, simplesmente conseguir reprimir toda essa energia de uma vez e já ali transformar em Ki divino. Tanto que o Goku e o Vegeta com muita facilidade agora podem se transformar na forma Blue. Não precisa de toda aquela ladainha, porque eles têm literalmente o melhor controle sobre o seu Ki divino, o seu Ki normal ali, mas para poder estar gerando o Ki divino muito mais rápido. Então é tudo muito instantâneo. Só que bom galera, o Goku não sabia na época como utilizar Ki divino, ou seja, apenas a fagulha que foi gerada de Ki divino no ritual para que o Goku usasse essa transformação é o que estava sendo utilizado na batalha contra o Bills. Então o Goku estava apenas gastando. Quando ele liberava seu Ki para poder emanar mais energia, a gente pensava, o Goku está elevando em um novo nível, ele está aumentando o seu poder. Ele estava gastando, galera, era tipo uma vela o seu Ki divino. Toda vez que ele aumentava o seu poder, ele aumentava essa chama e a vela ia sendo rapidamente desgastada, esgotando assim seu tempo de transformação, porque ele não sabia como gerar mais Ki divino para manter sua transformação ativa, já que ele é um mortal atingindo o Ki divino, então ele tem a obrigação de gerar Ki divino. Não é como os deuses da destruição, ou os Kaioshins, ou os anjos, que estão sempre no estado de Ki divino. Eles são, não precisam se tornar. Então eles não têm essa preocupação. Claro que eles tiveram que aprender para poder atingir esse nível, mas depois com um certo ponto de treinamento, eles não precisam mais se preocupar. Eles mal geram algum tipo de Ki mortal, nem geram, é 100% divino. Já os mortais é diferente, galera. Para alcançar o patamar divino, precisa ali dar uma espremida no seu Ki até que ele exploda em um novo nível. E você precisa gerar mais energia para poder espremê-la, para poder adquirir assim mais Ki divino. Igual quando o Vegeta adquiriu seu Blue Evolution no torneio do poder. Daí Shinkan disse, Vegeta concentrou uma energia em seu corpo maior do que ele concentra para poder adquirir a forma Blue. Então simplesmente ele juntou muito Ki dentro do seu corpo, concentrou ele até que ele explodisse no nível God de uma forma muito mais poderosa, adquirindo assim um Blue Evolution. Então bom galera, ao despertar desse poder basicamente o Piccolo teve a fagulha de Ki divino para saber como a transformação funcionava. E ele conseguiu se transformar uma segunda vez porque essa fagulha ainda estava ativa no corpo dele. Só que quando ele se destransforma, tanto ele quanto o Gohan, eles não entendem nada. E então é por isso, essa é a explicação que eu consigo chegar para que o Piccolo tenha sim Ki divino nessa transformação. E agora a gente vai pro lado do Gohan. Mas antes da gente comentar sobre o Gohan, eu quero explicar uma coisa rapidinho. Todo mundo deve estar pensando tipo assim, por que eles têm a obrigação de alcançar Ki divino? O Jiren não é um guerreiro muito poderoso, que com treinamento, só com o Ki normal ele consegue bater de frente com o instinto superior e não sei o que. Bom galera,
a gente não sabe com exatidão se o Jiren realmente possui Ki mortal ou não, porque a gente vê que seu Ki ali emana de uma forma de uma chama que não tem como a gente não dizer que não é um patamar divino. O Frieza, por exemplo, ele é da raça dos demônios do frio. Talvez a sua raça atinja ali um certo ponto do pico de energia deles, que dependendo do nível de energia que ele conseguir atingir, ele consegue sim estar atingindo o patamar divino. Tanto que o Goku fala no anime: não me engane, eu sei que você consegue sentir o meu Ki. E o Goku estava transformado na forma Blue, onde mortais não conseguem sentir o Ki divino, galera. Só quem alcançou ali o Ki divino. Meros mortais que eu digo, quem não possui o Ki divino, o treinamento necessário para o Ki divino. Mas quando se alcança, você basicamente é capaz de sentir. E bom, galera, ele comprovou com todas as letras ali no anime, canonicamente, que basicamente o Frieza alcançou o patamar divino. Só que ele teve o problema de seu desgaste de energia. E com essa fagulha de energia, os guerreiros aprendem como eles conseguiram atingir essa transformação, porque são prodígios, estão sempre treinando, estão sempre lutando. E bom, o Frieza basicamente treinou para poder se especializar nisso e depois adquiriu a sua forma Black, tendo o melhor controle de energia, se tornando um guerreiro perfeito. Então, galera, com isso a gente entende o Goku em Super Saiyajin 3 contra o Bills. A gente viu, galera, a imensa diferença de poder que tinha entre os dois. E o Goku simplesmente alcançando uma evolução normal com Ki, acha mesmo que seria o suficiente para poder derrotar o Bills? Então, tipo assim, basicamente para poder se ter um grande poder, é necessário atualmente se evoluir com Ki divino. É a forma ali difícil, complicada, é esforçada, mas você ganha um nível de poder muito mais alto. Então, tipo assim, você realmente está no patamar dos deuses. Ainda longe dos deuses da destruição, né? Mas podendo ali dar uma brincadinha com algum, vai. Mas bom, galera, então no caso do Jiren não dá simplesmente para especificar porque não fica explícito. Mas literalmente eu tenho certeza de que ele possui sim o Ki divino. E porque ele é um guerreiro perfeito tanto em treinamento de corpo e mente. Então ele sabe como usar a sua energia para poder atingir ali novos patamares. E o Toppo também mostrou para o Goku que ele possui Ki divino, ele reprime a energia dentro do seu corpo e gera Ki divino. E o Goku fala, então você também possui Ki divino. Ele diz isso no mangá durante ali o torneio ali deles ali de exibição ali antes do torneio do poder, que no caso rolou primeiro a batalha dos deuses e no mangá rolou primeiro a batalha dos deuses, né? Aí depois já foi o Goku contra o Toppo. E o Toppo literalmente conseguiu gerar ali Ki divino. A gente vê que ele consegue gerar Ki divino para poder estar batendo de frente contra o Goku. A gente vê ele suprimindo a sua energia e gerando ali o Ki divino e batendo de frente com o Goku livremente. E bom, galera, o Jiren sendo um guerreiro muito mais habilidoso que o Toppo, então basicamente a gente não pode descartar a possibilidade dele saber como gerar Ki divino. Porque para um guerreiro muito bem treinado, se torna uma coisa simples. E bom, galera, com o Gohan não é diferente. Ele adquire a sua espada Z, recebe partes dos poderes de um Kaioshin e depois ele fala pro Piccolo que estava treinando. E agora que a gente chega naquela outra parte que eu tinha mencionado para vocês. Os poderes do Gohan raramente adormeciam muito. Eles adormeciam bastante, mas não em um nível tão absurdo. Tipo quando o Gohan ainda era um Saiyaman, por exemplo, fazia coisas mais simples que não exigiam que ele precisasse elevar tanto o nível do seu poder, como foi na batalha contra o Cell para se tornar um Super Saiyajin 2 ali. Mas na batalha contra o Kibito ali, ele virou um Super Saiyajin 2, né? Ele elevou bastante o seu nível de poder ali e o Vegeta fala, bom, ele realmente parece mais fraco do que quando ele se transformou contra o Cell. E bom, ele treinou bastante naquela época e galera, tava com uma fúria imparável, ele realmente estava nervoso ali. Ele só estava mostrando um poder ali grandioso para poder rivalizar ou amedrontar o Kibitoshin, mostrar para ele com quem ele estava mexendo, né? E bom, galera, mas depois que ele consegue os poderes da espada Z, parece que isso ficou um pouquinho mais crucial, mais fácil de acontecer. Os poderes do Gohan adormeceram ali no retorno do Frieza. E depois quando ele teve que treinar para o torneio do poder,
nossa galera, os poderes dele decaíam muito, ele tinha que lutar muito mesmo para poder virar ali um Super Saiyajin 2, ele tinha que lutar muito para poder adquirir a sua forma mística. E bom galera, o Ki Divino também mostra que de alguma forma ali, principalmente em imortais, não em Deus da Destruição que estão sempre nesse estado, mas o Ki Divino, ele de alguma forma adormece. Tanto que o Goku, quando ele ficou muito tempo sem treinar, ele estava notando que ele literalmente estava ficando enferrujado, ele precisava treinar, ele estava sentindo que o seu poder estava adormecido. Então, tipo assim, ele precisava despertar, moldar seu poder, usar sua energia, continuar sempre treinando para poder estar em constante evolução. E os poderes do Gohan depois disso começaram a adormecer de uma forma muito crucial. Apesar do Gohan dizer ainda pro Piccolo que estava treinando em segredo, seus poderes ainda estavam e muito adormecidos em Dragon Ball Super Heroes, galera. Ele teve muito trabalho para poder adquirir ali a sua evolução ali, precisou de uma semente dos deuses ali para poder ter um gatilho inicial para poder adquirir a sua forma mística, porque os seus poderes ali estavam muito adormecidos, travados, ele não estava ali com o seu espírito de luta totalmente despertado, estava adormecido. E bom galera, isso faz total sentido, porque depois que ele vê o Piccolo ali, ele tem o gatilho da fúria. E bom galera, ele estava ali na sua forma mística, então isso talvez foi o gatilho principal para ele poder ter acesso ao seu Ki Divino, adquirindo assim a sua forma bestial, que possui sim traços do Ki Divino de um Kaioshin, fazendo assim o Piccolo ir pelo caminho de Zarama, apesar da gente não ter visto ele completamente, Gohan pelo caminho dos Kaioshins, Vegeta pelo caminho de um Deus da Destruição, Goku pelo caminho dos anjos. Claro, nenhum deles ia aceitar ser um Kaioshin, um Deus da Destruição ou um anjo, mas eles basicamente são a representatividade do nível de poder que cada guerreiro que possui esse poder específico representa. Então basicamente cada um tem um caminho diferente de evoluir e superar os seus limites e se tornar um dos guerreiros mais poderosos de todos os universos. E bom galera, como o Gohan basicamente recebeu o Ki de um Kaioshin, teve seu poder oculto liberado, tendo acesso a essa forma mística que tem poder de um Kaioshin, esse é o gatilho inicial da forma God, junto com a fúria de Gohan, para que ele adquira sua forma bestial, libere o poder de sua besta interna, que tem uma fúria inebriante. E bom galera, com isso a gente consegue entender como o Piccolo e Gohan possuem sim Ki Divino, e estão realmente em níveis monstruosos. Só que como não sabem como controlar, gerar Ki Divino, eles perdem suas transformações com muita facilidade. Isso tem uma coisa que me preocupou bastante, foi quando o Gohan deu aquele chutão no Cell Max e ele viu que estava realmente muito mais poderoso que o Cell Max, ele deu aquele sorrisinho. Eu falei, galera, agora ferrou. Gohan vai ficar brincando, né? Como ele ficava convencido nas outras batalhas, e aí vai perder a transformação dele e o Cell Max vai fazer a limpa com todo mundo. Mas bom, por sorte ele seguiu ali os conselhos do Piccolo, né? E finalizou o Cell Max sem hesitar. Quando o Piccolo pediu, ele usou um Makanko Sampo, uma cena épica, e finalizou o Cell Max. E depois de todos esses eventos, a gente se depara com a cena de eles destransformando e não entendendo o porquê se destransformaram. Então imagina simplesmente se o Gohan estivesse brincando lá e ele se destransformasse, porque não sabia basicamente como gerar Ki Divino. Então essas basicamente são coisas que foram apresentadas na obra, que a gente pode poder estar utilizando para chegar à conclusão de como Gohan e Piccolo possuem Ki Divino. E aí, vocês concordam, não concordam? Acham que realmente eles precisam ter Ki Divino nessas transformações? Acham que não é necessário? Eles conseguiram sim com o Ki Mortal e eu estou enganado? Bom, comentem aí, a opinião de vocês é muito importante, bora trocar conhecimento, eu quero saber a visão de vocês, hein? E bom galera, chegamos ao final do vídeo, me desculpem por qualquer erro, não deixem de dar a opinião de vocês, um abraço, até a próxima e fiquem com Deus!